ProUni 2024 inicia as inscrições hoje e é muito importante que você não cometa erros para não acontecer nenhum problema. E por isso, nesse vídeo, eu vou esclarecer tudo que você precisa saber sobre o ProUni de 2024 para não perder a sua vaga por um deslize. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, sou o professor Eduardo. E antes de começar, já lembro você, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like para não perder nenhum conteúdo. Aqui a gente sempre traz todas as informações para você e dessa forma você ajuda muito o canal. Então se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. A primeira coisa que você precisa saber é o ProUni. O que é o ProUni? O ProUni basicamente é o Programa Universidade para Todos. É um processo seletivo do Ministério da Educação que oferece vagas de bolsas em universidades privadas de ensino superior. Então é basicamente um programa para você ingressar em instituições privadas de ensino superior. Uma coisa que todo mundo quer saber é quem pode se inscrever no ProUni. Basicamente, para você fazer a sua inscrição no ProUni de 2024.1, você tem que atender os seguintes requisitos: ter feito pelo menos uma das últimas duas edições do Enem, o Enem de 2022 ou o Enem de 2023, não precisa ter feito as duas, tem que ter feito pelo menos uma. Se você fez as duas, o sistema escolhe automaticamente a sua melhor nota. Além disso, você não pode ter zerado a redação, não pode ter sido treineiro e tem que ter uma média aritmética superior a 450 pontos. Muita atenção aqui, é média aritmética superior a 450 pontos, não nota por área superior a 450. Então, se por exemplo, você tem uma nota inferior a 450, mas a sua média está acima, você pode se candidatar. Outro requisito do ProUni é não ter sido formado em nenhuma graduação, então se você já tem uma faculdade, você não pode concorrer ao ProUni. E por óbvio, o critério de renda, que é de até 3 salários mínimos brutos per capita. Então, basicamente, você tem que atender todos esses requisitos para concorrer ao ProUni de 2024. No ProUni nós temos dois tipos de bolsa. A primeira delas é a bolsa parcial. A bolsa parcial é uma bolsa de 50%, onde o Ministério da Educação, no caso o governo federal, arca com 50% da mensalidade do curso, enquanto o estudante tem que arcar com os outros 50%. Ele pode, porventura, financiar esses 50% também pelo FIES. Então essa é a bolsa parcial. Para você concorrer a ela, basta você atender a todos os critérios de concorrer ao ProUni, que tem que ter uma renda inferior a 3 salários mínimos. Então, basicamente, se você tem direito ao ProUni, se você pode se candidatar no ProUni, você pode concorrer à bolsa parcial. Um detalhe é que a bolsa parcial no curso de medicina tem bem menos quantidades que as bolsas integrais. Então, se você tem direito, por exemplo, à bolsa integral e à bolsa parcial, é mais interessante concorrer à bolsa integral. E a bolsa integral, como eu já mencionei, é a bolsa de 100%. Então, basicamente, ela garante gratuidade do curso. Você não paga nem mensalidade e não paga matrícula. Você tem o curso 100% gratuito quando você concorre, no caso, quando você tem uma bolsa integral, uma bolsa de 100%. E para você concorrer nessa modalidade, é necessário ter uma renda per capita inferior ao salário mínimo e meio. E muita atenção aqui, a bolsa de 100%, a tua renda per capita não pode ultrapassar um salário mínimo e meio, ou seja, 1,5 vezes o salário mínimo atual. E mais um detalhe aqui muito importante. Muitas pessoas acham que quando você tem 100% de bolsa, você não precisa nem pagar materiais, não precisa pagar locomoção. Não, isso você vai precisar arcar, ou você vai ter que encontrar outra forma de ter isenção ou gratuidade em relação a isso. A bolsa do ProUni, ela garante que você não precise pagar mensalidade do curso e matrícula, no caso da bolsa integral. E a bolsa 50%, você ganha metade disso pago, metade da matrícula e metade da mensalidade. Os demais custos, como livros, deslocamento, essas coisas na faculdade, fica em cargo do estudante. O ProUni não garante pagamento dessas outras coisas. No ProUni você pode também escolher duas opções. Durante os dias de inscrição você pode escolher duas opções de curso lá no ProUni, tanto a primeira opção quanto a segunda opção. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: a primeira opção é a sua prioridade. Então, se porventura você tiver uma nota suficiente para ser aprovado nas suas duas opções, você é obrigado a ficar com a primeira opção. Não pode depois querer escolher. Não, a primeira opção é a sua prioridade. Então você pode escolher duas opções e a primeira é a sua prioridade. Durante os dias de inscrição serão divulgadas classificações parciais, que no caso é a sua posição em relação ao número de vagas. A princípio não será divulgado nota de corte parcial, pelo menos em 2023. Não foi divulgado e na portaria normativa e no edital não teve nenhuma alteração quanto a isso. Então, a priori, nós consideramos
nós acreditamos que não será alterado esse ponto, portanto não será divulgada nota de corte parcial. Mas se por óbvio isso for alterado, a gente avisa você no vídeo da terça-feira. Então você pode escolher duas opções e na virada do dia, de segunda para terça, de terça para quarta e quarta para quinta, serão divulgadas classificações parciais daquelas duas opções que você escolheu. Então você escolhe duas opções no primeiro dia, lá vai ter a classificação parcial da virada da segunda para terça-feira. Assim você pode, por exemplo, definir uma estratégia, se troca a opção ou não troca, de acordo com a sua posição e as suas chances de aprovação. Então, por exemplo, se você viu uma classificação no primeiro dia e você quiser trocar as suas opções, você pode trocar quantas vezes você quiser durante os dias de inscrição, desde que você lembre que a classificação parcial é divulgada apenas na virada do dia, mas você pode trocar as suas opções e inverter a ordem quantas vezes você quiser. E é muito importante que você fique atento a essas questões de classificação parcial, uma vez que isso define as suas chances de aprovação. O ProUni, como ele é um programa de universidades privadas e bolsas de estudo, além dele ser muito burocrático e ter uma grande exigência na documentação, muitas pessoas colocam a nota apenas para dizer que foram aprovadas e não têm interesse ou não têm nem direito de assumir uma bolsa do ProUni. Por isso você precisa ficar atento que, porventura, por mais que às vezes a sua posição não seja tão interessante, você pode ser aprovado na lista de espera. Por isso é essencial que você tenha em mente uma boa estratégia para conseguir a sua aprovação e não desista assim de cara logo na primeira posição ruim. Você precisa entender todo o funcionamento do ProUni para que dessa forma você tenha mais chance de aprovação. Um exemplo muito interessante que eu gostaria de mencionar aqui foi um dos meus alunos do ano passado dos guias de aprovação que conseguiu a aprovação em medicina na Faculdade de Ciências Médicas em Belo Horizonte, Minas Gerais, e na primeira chamada ele ficou na posição 149 de 40 e poucas vagas. Só que ele fez todo um estudo e um levantamento a respeito daquelas opções e identificou que de fato aquilo não fazia sentido a posição dele pela nota que ele tinha, uma vez que as notas estavam muito altas para ser estudantes de escola pública à frente dele. Feito isso, ele identificou que ele tinha chance de aprovação através das estratégias e na lista de espera conseguiu aprovação, mesmo na primeira chamada ter ficado na posição 149 de 40 e poucas vagas. Então isso mostra o quão importante é uma boa estratégia no ProUni. E você que vai se inscrever no ProUni de 2024, se você quer ter acesso às melhores estratégias, poder tirar todas as suas dúvidas e conseguir a sua aprovação assim como essa galera, faça parte agora dos guias de aprovação. É os meus cursos onde eu explico tudo sobre o SISU, ProUni, FIES, mais especificamente agora falando do ProUni. Lá você vai entender todos os detalhes sobre o programa, vai conhecer as melhores estratégias para conseguir a sua aprovação e além disso vai ter acesso a aulas sobre documentação, uma vez que tem muitas universidades no ProUni que são extremamente exigentes. E além disso você tem acesso a um grupo exclusivo para tirar dúvidas comigo. Durante esses dias de inscrição eu só consigo tirar dúvida da galera que é dos guias de aprovação. Então aproveita, garanta a sua vaga, tá por um preço super barato, é justamente para ajudar você. Então garanta a sua vaga. O link está na descrição e também no comentário fixado. A respeito da segunda chamada é algo que você precisa muito saber. No ProUni nós temos duas chamadas, a primeira chamada regular e a segunda chamada regular. Depois disso que nós temos apenas a lista de espera. Por que é importante você entender a respeito da segunda chamada? Primeira coisa, não é necessário manifestar interesse para concorrer à segunda chamada do ProUni. A participação nela é automática, tá? Primeiro ponto. Quem pode participar da segunda chamada do ProUni? Todo mundo, exceto quem foi aprovado na primeira chamada, na primeira opção. Se você foi aprovado na primeira chamada, na primeira opção e formou turma, você não tem direito à segunda chamada porque você passou aquela opção que é a sua prioridade. Agora, os demais, todos participam automaticamente da segunda chamada. Inclusive, quem for aprovado na segunda opção na primeira chamada, concorre à segunda chamada na primeira opção. E isso aqui muitas pessoas não acreditam, inclusive está aqui embaixo na portaria normativa do ProUni. Sim, se você for aprovado na primeira chamada na segunda opção, você ainda concorre à segunda chamada na primeira opção. Independente se você assume a bolsa ou não, você pode concorrer e você pode assumir a sua primeira opção caso seja aprovado na segunda chamada. Isso também é extremamente interessante para sua estratégia. Às vezes você pode colocar na segunda opção uma opção que você tem, no caso, uma oportunidade mais fácil de conseguir a sua aprovação, então você garante uma vaga e pode colocar na primeira opção aquela que você mais quer e eventualmente você só consegue ser
aprovado na segunda chamada. Então, tendo essa informação em mente, você pode utilizar na sua estratégia e ter mais facilidade para conseguir a sua aprovação. Outra coisa que você precisa saber também é a respeito da lista de espera. A lista de espera do ProUni funciona de forma diferente. Primeiramente, quem tem direito a concorrer à lista de espera do ProUni? Todos que não foram aprovados, no caso, todos que não foram pré-selecionados em nenhuma de suas duas opções nas duas chamadas regulares. Então, se você não passou em nenhuma das suas duas opções nas duas chamadas regulares, você pode concorrer à lista de espera do ProUni. E também pode concorrer à lista de espera do ProUni quem foi pré-selecionado em uma de suas duas opções nas duas chamadas regulares e foi reprovado por não formação de turma. Esses estudantes também podem se candidatar à lista de espera, se eles foram reprovados por não formação de turma. Quem foi pré-selecionado e reprovou nos documentos não pode concorrer. É apenas esses dois únicos grupos. Uma outra coisa que você também precisa entender a respeito da lista de espera é o seguinte: você vai manifestar o interesse, mesma coisa que é feito no SISU, você vai lá clicar em manifestar o interesse, só que você não pode escolher a opção que você participa da lista de espera. Segundo a portaria normativa do ProUni, você participa automaticamente da sua primeira opção, se ela ainda tem vagas. Então, se a primeira opção tem vagas, você participa dela e não pode escolher. Você só pode participar da lista de espera da sua segunda opção caso a primeira não tenha mais vaga e a segunda tenha. Então, isso você tem que usar na hora da sua estratégia, porque é muito importante. Às vezes, você pode colocar em primeiro lugar uma opção que você tem que tenha mais vagas, e isso ajuda na sua estratégia para conseguir a aprovação. Então, pense bem qual universidade, qual curso você vai deixar como primeira opção, pois ela é prioridade para você na lista de espera. Então, se ela ainda tem vagas, você concorre nela na lista de espera. E uma outra coisa importante também, caso nenhuma das duas opções tenha mais vagas, nesse caso vai aparecer mensagem de que você não estará apto a concorrer na lista de espera. Mais uma informação relevante que é interessante você saber é o seguinte: o que é esse negócio de não formar turma? Eu vou descrever aqui de forma bem resumida. Não formar turma é basicamente que a turma não vai acontecer. Então, por mais que você se candidate, algumas opções, algumas instituições, alguns cursos não formam turma. Então, mesmo sendo aprovado, você não consegue assumir a vaga. Daí você vai falar: Eduardo, mas por que eles colocam lá então uma opção que não formou turma? Porque as universidades, elas têm que informar para o MEC muito antes de iniciar as inscrições quais vagas serão ofertadas. E naquele momento que as universidades informam para o MEC, ainda não iniciou o semestre letivo e por isso eles não sabem se a turma será formada ou não. Então, por isso, pode acontecer você ser aprovado em uma opção que não forma turma. Por isso, eu sempre aconselho você, antes de se candidatar, tentar entrar em contato com a instituição para saber se formou turma. Se não formou, daí você nem se candidata naquela opção. Daí, no caso, não formar turma significa que ela não vai acontecer. E isso ocorre pois as universidades privadas, elas precisam de um número mínimo de alunos para não ter prejuízo. Por exemplo, de 40 alunos, eles precisam de pelo menos 20 para não ter prejuízo. Daí, se eles não conseguem esses 20 alunos pagantes, eles precisam encerrar a turma, porque senão vai dar prejuízo e não tem como eles continuar. Daí, nessas circunstâncias, não forma a turma e os estudantes do ProUni podem eventualmente ser prejudicados. Por isso, entre em contato antes com a instituição para ter acesso a essa informação. Outra coisa que você também precisa saber é a respeito das prioridades. No ProUni, nós temos as prioridades. Isso foi implementado em 2022, quando foi sancionada uma lei definindo que os estudantes da rede privada que não foram bolsistas integrais também poderiam concorrer ao programa. Daí, para beneficiar os estudantes de escola pública, foi estabelecida uma ordem de prioridade que faz com que primeiro sejam convocados todos os estudantes e depois chamados os estudantes da rede privada. Então, essa aqui é basicamente a nossa ordem de prioridade. Primeiro vem os professores da rede básica de ensino que vão concorrer a cursos de licenciatura ou pedagogia. Então, eles têm prioridade nesses cursos. Nos demais cursos, a prioridade começa a partir da escola pública. Então, aqueles estudantes que fizeram todo o ensino médio na escola pública. Depois vem aqueles que fizeram uma parte em escola pública e uma parte em escola privada na condição de bolsista integral. Depois vem aqueles que fizeram uma parte em escola pública e uma parte no ensino médio em escola privada sem ter sido bolsista integral. Depois vem aqueles que fizeram todo o ensino médio na rede privada como bolsista integral e por fim aqueles que fizeram o ensino médio na rede privada sem ter sido bolsista integral. Então, basicamente, essa é a nossa ordem de prioridade. E para sair da prioridade de escola pública e ir para a prioridade, por exemplo, daqueles que fizeram uma parte de escola pública e uma parte
escola privada como bolsa integral, o que tem que acontecer? Nós não podemos mais ter candidatos de escola pública. Então, quando não tem mais candidato de escola pública, daí sai da prioridade deles e vai para demais. Então, é basicamente isso que ocorre. Por isso que é um pouquinho mais difícil para quem é de escola privada conseguir aprovação, porque não pode mais ter candidato de escola pública para chamar as demais categorias. E essa questão de prioridade, ela vale tanto nas duas chamadas regulares como na lista de espera. E essa informação você consegue encontrar através do edital e da portaria normativa. Para finalizar aqui o nosso vídeo, eu vou trazer agora o cronograma para você não se perder nas datas. Eu vou colocar aqui do lado para você observar. Então, nós vamos ter as inscrições que vão acontecer desse dia 29 de janeiro até o dia 1º de fevereiro. Esse é o prazo para você fazer a inscrição. Se perdeu esse prazo, não tem o que fazer. E lembre-se no último dia de baixar a ficha de inscrição, porque no ProUni é necessário e as universidades pedem. Então, baixe a sua ficha de inscrição. Óbvio, se você não baixar durante os dias de inscrição, você pode baixar depois, tá? Pode baixar lá quando sair o resultado. Mas baixa porque não vai te custar nada. No dia 6 de fevereiro será divulgado o resultado da primeira chamada e os documentos de quem for pré-selecionado na primeira chamada deverão ser enviados entre o dia 6 de fevereiro e o dia 20 de fevereiro. Um ponto muito importante. Algumas universidades aceitam os documentos de forma presencial e outras aceitam de forma online. Você vai precisar consultar a sua instituição para saber basicamente qual que é a forma que eles aceitam. E a documentação também muda de universidade para universidade. Por isso você precisa entrar em contato com a sua instituição para saber sobre o checklist de documentos da sua universidade. Daí, depois do resultado da primeira chamada e os documentos da primeira chamada, nós temos o resultado da segunda chamada. Vai acontecer no dia 27 de fevereiro, 27/2. Os documentos da segunda chamada, para quem for pré-selecionado na segunda chamada, deverão ser enviados ou levados presencialmente entre o dia 27 de fevereiro e o dia 7 de março. Para quem não for pré-selecionado em uma das suas duas opções, ou foi pré-selecionado e não formou turma, você pode participar da lista de espera. São 2 dias para você manifestar o interesse, entre os dias 14 e 15 de março. Apenas esses 2 dias. Perdeu o prazo, não tem o que fazer. Então, 14 e 15 de março. Daí, lá no dia 18 de março, vai ser divulgado todo mundo que manifestou interesse na lista de espera. Daí, a partir desse prazo, os estudantes que manifestaram interesse precisam entrar em contato com a sua instituição para saber se eles foram pré-selecionados e se eles podem fazer o envio dos documentos. Então, essa questão da lista de espera, do envio dos documentos e tudo mais, é com a instituição. O INEP, ele divulga a lista, no caso, o Ministério da Educação divulga a lista no portal do ProUni, mas a questão de documentação e quem foi pré-selecionado ou não é com a sua universidade. Então, todo mundo que manifestou interesse tem que ligar ou entrar em contato com a instituição para saber se pode fazer o envio dos documentos e assim, eventualmente, ser aprovado. Então, basicamente, essas principais informações sobre o ProUni. Ficou um vídeo bem longo porque são muitas informações. O ProUni é um programa bem burocrático, por isso que tem muitos detalhes. Se você quer tudo isso explicado minuciosamente e ainda poder tirar suas dúvidas, não esqueça dos guias de aprovação, que lá com certeza a gente pode te ajudar muito. Não esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo. Vai ter todos os dias vídeos trazendo informações sobre o ProUni que são muito importantes para você. Por isso, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like. E também segue a gente lá no Instagram, @ensino de potência, porque todos os dias também tem interação por lá, post, a gente responde enquete, a gente responde caixinha de pergunta, tem sempre muita interação. Então segue lá o @ensino de potência. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Boa sorte para o ProUni. Tenho certeza que colocando a estratégia em jogo, todo mundo aí vai conseguir a aprovação. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Um forte abraço, valeu e até a próxima.